Fala galera, Russo Dead na área! Estamos aqui hoje para falar sobre este belíssimo jogo da guerrilha, né? Horizon Zero Dawn, né? Ou Horizon Zero Dawn, né? Para os mais chegados. Aqui você vê o personagem Rust, né? A gente tem ali um tipo de introdução agora nesse vídeo, mais contemplativa, tá, gente? Para demonstrar essa parte gráfica, né? Eu demorei muito para jogar esse jogo e isso é natural, uma simples questão de disponibilidade. Aqui a gente vê ao colo de Rust a personagem principal do jogo, Aloy, né? É uma bebê que foi exilada e adotada então por este outro exilado, né? Esse personagem que tem um papel fundamental na formação e no treinamento da nossa personagem principal, Aloy. O jogo se passa num futuro distópico, né? E para quem ainda não jogou, seja por não ter um PlayStation 4 ou um PlayStation 5, ou por mera opção, eu recomendo, tá? Porque ele mostra, né, todas as capacidades que os consoles da Sony têm, né? Aí leia-se PS4, PS5, mas se a gente fizer o resgate histórico, né? Os consoles da Sony eles têm uma capacidade absurda de criar franquias exclusivas, né? Algo que, por exemplo, o Xbox Series tem essa grande dificuldade neste momento, né? Mas que faz a diferença para um jogador. Então são os jogos AAA que a gente poderia chamar assim, né, os masterpieces da vida, que fazem e justificam então você comprar um PlayStation daí nesse sentido, seja o PlayStation 5 ou na geração anterior o PlayStation 4. Por quê? Porque assim como God of War, assim como franquias, né, que a gente poderia destacar aí nesse sentido, que fizeram a história, né, Uncharted e entre outros, né, o Gran Turismo, que a gente poderia destacar, que fizeram então a grande diferença para a Sony, né, em termos de construção, Final Fantasy, embora não fosse, né, um jogo exclusivo, mas a gente sabe que historicamente, né, desde o PlayStation 1, né, a Sony ela acabou tendo ali o diferencial de alguns jogos específicos que fizeram a construção então, né, da sua capacidade, né, de desenvolvimento de base de jogadores, né, principalmente quando a gente faz uma comparação com relação aos seus concorrentes diretos. Enquanto você tem do outro lado a Nintendo com seus exclusivos, né, Mario, Zelda, Metroid e etc, né, você tem a Sony. E falando do jogo Horizon Zero Dawn, é um jogaço. Eu joguei muito pouco por uma questão de tempo ainda. Aqui eu fiz questão de pegar a cinemática que dá a introdução ao game pra gente entender o ambiente. E assim, gente, isso aqui não é FMV, tá, gente? O jogo ele se passa em ambientes muito bonitos, como nós estamos vendo, tá? Ali a gente tem uma cena específica, né, do batismo, né, que seria para nós o batismo de uma criança, né? Então dá pra gente fazer uma alusão à questão religiosa também, que eu acho que é super interessante, e ao misticismo, né, envolvido. O Rust, ele vai criar a menina, né, a revelia então do povo que a exilou, né, e os motivos aí nesse momento da história que levaram ao próprio exílio do Rust não são muito claros, tá? Aqui a gente tem uma anciã que fará então ali como se fosse o batismo, né, a apresentação da criança, né, para que ela possa então ter minimamente, né, um futuro garantido segundo a crença deles, tá? Eu acho bastante interessante, né, que isso é algo feito contra a vontade dos demais anciãs, né, que nós temos ali então no contexto então daquela civilização. Quando você vê agora, ele vai fazer a apresentação e gritar o nome, né, da criança, tá? Para que ela tenha ali então minimamente, né, a condição de entender, de entender-se como alguém, né, no futuro. Além da questão envolvendo a parte gráfica, a jogabilidade é bastante importante nesse jogo, a experiência é muito fluida, tá? Os efeitos sonoros são necessários por conta dos elementos de furtividade do jogo também, que estão ali presentes o tempo todo. O enfrentamento do homem versus máquina, eu acho que é uma dicotomia bastante interessante que é feita, porque ao mesmo tempo que fica a impressão de que o homem dependia ou depende das máquinas, como a gente vai vendo no passar do game, você tem ali também a questão da superação do homem pela máquina, né? A gente que está vivendo num contexto de inteligência artificial, num contexto de tecnologias que estão se desenvolvendo cada vez mais rapidamente, isso faz com que a gente também tenha ali um ponto de reflexão
atenção. Eu acho que é bastante interessante. Mas a profundidade, né, da história e do elo entre os personagens, ela dá um quê a mais, né, no desenvolvimento da trama. E eu acho que isso é muito importante e interessante que seja dito, porque faz parte também do desenvolvimento da Aloy enquanto personagem e da sua relação com o seu futuro e ao mesmo tempo com a descoberta das questões que envolvem o seu passado. É um jogaço, eu recomendo, tá bom, galera? E assim, hoje não é inacessível por conta do tempo de vida do jogo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até a próxima.